bem-vindos ao Alicerce da História. É muito bom ter você aqui para mais uma aulinha, uma aula especial. Questões diplomáticas do Brasil na Primeira República, na República Velha ou na Primeira República, né? Aquele espaço de tempo entre 1889, entre o golpe ou a proclamação da República, lá com o Deodoro, os militares e os cafeicultores paulistas, até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a gente vai ter o período chamado de República Velha ou Primeira República, e aqui o foco vai ser a análise das questões diplomáticas que o Brasil teve que enfrentar, questões pouco pensadas pela gente hoje, mas que são muito, muito importantes para a formação do nosso território, para a formação da nossa identidade também. O Brasil se envolve em 5 grandes questões diplomáticas com países diversos. A gente se envolve com a questão chamada de Trindade, que é uma questão fundamental, a gente vai trabalhar aqui hoje, questão de Palmas, questão crucial, questão do Amapá, questão do Acre, questão do Pirara, questões fundamentais que relacionam o quê? Disputas territoriais entre países aqui na América do Sul. A gente vai ver que essas questões foram arbitradas, ou seja, foram julgadas, foram negociadas, mediadas, muitas vezes por cortes internacionais, ou seja, o julgamento, né? Há uma espécie de julgamento por parte de cortes internacionais. Na maior parte desses julgamentos, o parecer é favorável ao Brasil, mas em outro caso, que é específico, vou falar aqui no finalzinho, o Brasil acaba perdendo a maior parte do seu território. Então vamos lá, pode cair no seu concurso militar, pode cair na sua prova de vestibular, já apareceu nesses 2 momentos, nessas 2 provas, então fica ligado. Valeu, galera? Vamos nessa, ó. Curte e se inscreve aí no canal. Questão de Trindade. Trindade é uma ilha que fica a mais de 1.000 quilômetros do Espírito Santo, mais de 1.000 quilômetros da costa brasileira. Era uma ilha tranquila, pouco habitada, na verdade, difícil acesso a ela, não tinha ninguém por ali de fato. Hoje é o ponto mais ao leste do nosso território, ou seja, está bem distante da costa brasileira. E ali, em finais do século XIX, a gente tem uma entrada dos ingleses nesse território. A princípio eles diziam que iam ali formar um presídio, era uma ilha desocupada, então não era de ninguém, eles já acabaram com aquela toda ação imperialista no Atlântico, tomando a ilha de Trindade. Então quando eles tomam a ilha de Trindade, ali no finalzinho do século XIX, cria-se um grande impasse, um grande problema para o Brasil, para um presidente que tinha acabado de assumir, que era o Prudente de Moraes. Essa questão vai enlouquecer o Prudente de Moraes durante muito tempo, e isso vai ajudar a fortalecer a ideia dele ser um cara muito prudente, muito calmo, muito ameno. Você imagine bem, a República acabou de ser formada e ele já entra logo após um período de comando militar, né, que é a República da Espada. Nosso primeiro presidente civil está ali já com uma oposição muito grande a ele, que é a galera que gostava dos militares no poder. Então ele entra já com um problema clássico para resolver. Historiadores hoje dizem: a nossa história poderia ser diferente se a gente tivesse perdido essa questão, se a gente tivesse perdido essa ilha de Trindade, tá bom? Então os ingleses ocupam esse território e é a partir de intensas negociações, inclusive com a ajuda de Portugal. Portugal ajuda o Brasil por quê? Porque ele queria retomar negociações com o Brasil, queria retomar negociações diplomáticas com o Brasil. Portugal, desde 1893, na questão da Armada II, na revolta da Armada II, Portugal está o quê? Está distante do Brasil, porque Portugal acaba ajudando esses revoltosos da revolta da Armada, dando asilo para eles. Ou seja, o Brasil rompe com Portugal, a situação fica um pouco estranha esses 2 países. Quando Portugal percebe que Brasil e Inglaterra estão brigando ali por essa ilha no Atlântico, o que Portugal fala? Portugal se oferece simultaneamente para os 2 países, dizendo que vai fazer o arbitramento disso tudo, vai fazer o julgamento disso tudo. E aí, ao final, Portugal acaba dando parecer favorável ao Brasil. Então o Brasil consegue, através da mediação portuguesa, ficar com esse território lá da Ilha de Trindade. Fundamental, vitória máxima para Prudente de Moraes. Começou bem, começou com o pé direito o seu governo, né? Ele começou ali em 1894, no finalzinho do ano, e ele já em 1895, essa invasão inglesa no território brasileiro. Resolveu, tranquilo, suave, mas não para por aí. Ainda em 1895 a gente tem uma questão crucial para resolver agora no sul do país. É uma questão chamada questão de Palmas, ou questão das missões. Questão de Palmas é o seguinte: tinha uma província argentina chamada La Misiones, que estava fazendo um avanço muito contundente sobre a área que hoje compõe o estado de Santa Catarina e parte do Paraná. Ou seja, eles estavam avançando até o rio Chapecó, até a região de Chapecó.
né? Ou seja, o Brasil perderia com isso um grande espaço territorial. Eles diziam que aquele território ali era deles e tudo mais, blá, 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 blá. O Brasil, ele entra com uma negociação muito importante, acaba voltando, né, a pensar os tratados do passado, como o Tratado de Santo Ildefonso, dizer que desde o século XVIII aquela área já era uma área de influência brasileira, portuguesa, então, por consequência, passou para o Brasil. Então, esse litígio é muito grande, é muito confuso, é muito complexo. Em 1890 é assinado um tratado chamado Tratado de Montevidéu. Tá? A Argentina está avançando já por volta de 1880 sobre o território brasileiro, e em 1890 o Brasil assina um tratado chamado Tratado de Montevidéu, onde o Brasil meio que aceita esse avanço dos argentinos. Só que o Congresso Nacional Brasileiro não aceita esse avanço. O Congresso Nacional Brasileiro não ratifica esse tratado que foi feito em Montevidéu. O que acontece? Uma questão diplomática ainda mais forte. Porque o Brasil dessa vez mostra para a Argentina que, olha, aquele tratado lá que a gente assinou não vale não, tá? Peraí, não, o Congresso brasileiro não aceitou, então vamos renegociar isso aí. E aí é escolhido um cara, tá? Fundamental, um sujeito muito inteligente. O pai dele já havia resolvido grandes questões aqui no Brasil, ele mesmo já havia resolvido grandes questões aqui no Brasil, que é o José Maria Paranhos Júnior, né? O pai dele, José Maria Paranhos, tinha resolvido questões até com o Paraguai, ele também tinha resolvido questões com o Paraguai, ou seja, um cara muito sagaz, ele que vai ganhar o título ainda no Império de Barão do Rio Branco. Ele vai ser o grande negociador dessa parada toda. Essa questão é tão intensa que o presidente dos Estados Unidos vai fazer o arbitramento. O presidente dos Estados Unidos vai falar, peraí, calma, eu tô aqui. Vamos resolver essa parada. Então, o Grover Cleveland, ele vai simplesmente falar o seguinte, eu vou olhar, vou fazer uma espécie de análise, uma inspeção nesse território todo, e eu vou ver de quem de fato é esse espaço. Ele olha, ele julga, ele vê as duas partes, o Barão de Rio Branco faz um grande texto, né? Ele lê, também tem o correspondente argentino que faz um grande texto, ele lê, ele analisa e no final o ganho de causa é brasileiro. Ele dá ganho de causa para o Brasil e o Brasil volta a ter o território que tinha antes. A Argentina é obrigada a ceder o que ela havia invadido, o que ela havia, pensado ser dela. Ou seja, essa é a questão de Palmas, finalizada já em 1895, graças a esse arbitramento do presidente norte-americano da época. Show? Agora vamos para uma questão que envolve o norte do país. Essa questão é chamada questão do Amapá. Se você estudou aqui, vou deixar aqui o videozinho, o cardzinho, né? O Tratado de Limite, você viu esse vídeo aqui no nosso canal? Você viu lá o tratado chamado Tratado de Utrecht I. Desde o Tratado de Utrecht I, em 1713, o território do Amapá com a Guiana Francesa já está estabelecido. Rio Oiapoque é a grande divisa. Só que, desde o momento que o Brasil se torna independente, em 1822, começa a haver um contestamento ainda mais direto de franceses em volta ali daquele território. Eles vão dizer a mesma coisa que os argentinos diziam, né, nessa questão aqui de Palmas. Olha, o meu tratado foi feito com a América Portuguesa, com Portugal. Agora o Brasil é independente, vamos renegociar essa área aí. E o Brasil, se apoiando no Tratado de Utrecht, batia o pé, falava não. Esse território aqui é nosso, já está definido desde o século XVIII. O que acontece é que a França, a partir de 1895, avança sobre o território do Amapá e pega uma grande extensão territorial. A Guiana Francesa toma grande parte do Amapá. O que vai acontecer é que o Barão de Rio Branco, que já tinha negociado aqui a questão de Palmas, vai negociar também essa questão lá do Amapá. E o que vai ser resolvido é que essa questão toda vai parar na Europa também, vai parar na Suíça. E a Suíça consegue, através do arbitramento, dar ganho de causa ao Brasil. Então, segundo essa galera na Suíça, segundo as cortes internacionais, para onde o Brasil apela, a ponta de divisão entre o Amapá e a Guiana Francesa vai ser o Rio Oiapoque ainda. Está lá, marcado, é nosso, acabou. Show? Outra vitória brasileira. Agora vamos para a questão mais complicada da região. Também região norte, uma região que envolve a Bolívia. A questão do Acre. Você já ouviu falar, foi parar em minissérie, foi parar no cinema.
tá em tudo quanto é livro, em tudo quanto é lugar, né? A questão do Acre ela é muito sistemática e muito interessante. Desde 1880, você que já estudou aqui no nosso canal, você sabe que o Brasil ele tem uma dinâmica muito interessante na região norte. O látex está fazendo um sucesso estrondoso, né? Isso vai ser contínuo até o início da Primeira República. Isso vai ser contínuo, só o café era mais poderoso do que esse látex. E aí a gente tem lá a questão do Acre para se resolver. O Brasil começa a ver grande contingente populacional brasileiro avançando sobre o Acre, que era da Bolívia. Era uma região onde passou a ter quase que a total a população brasileira, quase ninguém boliviano. O que vai acontecer é que a Bolívia estava com um problema muito sério, ela estava passando pela Guerra do Pacífico, né? Ela estava ali enfrentando uma guerra muito dura, onde ela acaba perdendo sua saída para o mar, ali contra o Chile. Isso é muito problemático para a Bolívia e... São Jorge, padroeiro. E a grande questão é o seguinte, a Bolívia ela vai fazer agora um avanço querendo essa região do Acre também. Antes ela nunca ligou para o Acre, agora ela começa a ligar para o Acre, né? O que vai acontecer é que já tinha muito brasileiro lá, muita gente que saiu do Nordeste para morar lá, que saiu do Nordeste para explorar esse látex lá. A galera tinha avançado muito na região e ficou difícil. Tinha um tratado chamado Tratado de Ayacucho, de 1867, onde o Brasil garantia que a posse daquela região era dos bolivianos. E o Brasil fazia questão de defender esse tratado. O Brasil o tempo inteiro era contra qualquer tentativa de anexação do Acre por parte dos brasileiros. O governo brasileiro falava, eu não quero. Inclusive, quando um cara de origem espanhola chamado Luiz Galvez funda o que ele chama de República do Acre, ali por volta de 1889, o Brasil diz não, o Brasil é contra essa fundação. Só que a situação começa a ficar um pouquinho mais complicada quando no finalzinho do século XIX surge a ideia da Bolívia conceder aquela área do Acre para uma empresa de capital norte-americano chamada Bolivian Syndicate. Ou seja, aquela área seria concedida para os interesses norte-americanos e os bolivianos ficariam com uma parte ali daquele lucro do que seria explorado na área. O Brasil vai ver os seus interesses prejudicados, tendo em vista que no mundo a gente está passando pela política do Big Stick. Em aula geral a gente vai ver isso, na história geral. A política do Big Stick é aquele grande porrete onde os Estados Unidos falam, ó, eu vou pegar diplomaticamente na marra, se for necessário. É um avanço imperialista norte-americano. O Brasil olha com medo para essa parada. O que o Brasil vai fazer? Poxa, já pensou uma área de interesse que sempre foi importante para a nossa economia, com agora as mãos dos norte-americanos, vai ser muito complicado. Então o que o Brasil começa a negociar? Isso que é bem interessante. O Brasil chega para a Bolívia Syndicate, que tinha acabado de ser formada, e paga, dá um dinheiro, dá uma indenização para a Bolívia Syndicate e fala, olha, desculpa, eu sei que vocês iam ter a concessão dessa área, toma uma grana, essa área não vai ser de vocês, agora eu vou negociar com a Bolívia o que dá para fazer. No meio das negociações entre o governo federal e a Bolívia, é fundada, através de José Plácido de Castro, uma grande mobilização militar chamada Revolução Acreana. E nessa Revolução Acreana, brasileiros avançam e tomam áreas mesmo ali, falam que o Acre vai ser deles. Então, no meio das negociações diplomáticas, está rolando uma confusão lá naquele território. O que vai acontecer? Em 1903, na cidade de Petrópolis, vai ser assinado um tratado que vai definir, de fato, a posse do Acre para o Brasil. Vamos evitar o confronto, vamos na boa. Bolívia, tu nunca ligou muito para a região. Eu já me entendi lá com a galera do Bolívia Syndicate. Os Estados Unidos não vai se meter mais aqui. Vamos resolver só a gente aqui agora, tá? Toma uma grana, 2 milhões de libras esterlinas. Eu vou te garantir uma parte do Mato Grosso, tá? Você vai pegar uma parte do Mato Grosso em contrapartida. Um território pequeno para o Brasil, mas para a Bolívia era interessante. E também eu vou me comprometer a construir uma ferrovia entre o Rio Madeira e o Rio Mamoré. Então, a ferrovia Madeira-Mamoré, que maravilha, né? Olha, que glória para a Bolívia. A Bolívia vai sair bem com essa parada e o Brasil também. Aliviou o conflito, não precisou prolongar aquela guerra que já estava acontecendo e tudo ficou suave entre esses dois países. Show! Acabou a questão do Acre. O Acre é nosso desde 1903, oficialmente, com o Tratado de Petrópolis. Show? A questão do Pirara é uma questão onde o Brasil perde. O Brasil perde grande parte do território que era contestado ali
entre a Inglaterra e o Brasil. É um avanço inglês, né, sobre o território em 1904. A questão da Guiana Francesa ali em cima, eles fazem um avanço muito contundente sobre o Roraima, e esse avanço da Guiana Francesa sobre o Roraima vai acabar fazendo com que o Brasil perca grande parte do território. A gente vai para as cortes internacionais pedindo uma negociação, inclusive é o Joaquim Nabuco que vai fazer um texto diplomático muito importante pedindo a intervenção favorável ao Brasil por parte do Vittorio Emanuele, né, ou Vitor Emanuele, como alguns chamam, que é o italiano, mas só que esse italiano acaba, né, dando ganho de causa aos ingleses, e o Brasil, da área que era contestada, fica com a menor parte, né? Ou seja, o território onde os ingleses invadiram, os ingleses invadem Roraima, pegam ali e grande parte de Roraima. E o Brasil só consegue pegar um pedacinho, uma pequena fatia daquilo que era contestado. O Brasil acaba perdendo parte do seu território. Bom, temos também, recentemente a gente teve uma questão lá envolvendo essa região, né, que é a Raposa do Sol, né, a questão indígena muito importante, latifundiários contra indígenas lá nesse território. É um território que até hoje é muito conturbado. Você tem Roraima hoje como a divisa com a Venezuela, é uma questão diplomática importante ali, de que forma o Brasil deve agir hoje. Eu sempre vou pregar a questão da paz, a questão da diplomacia, até porque, diplomaticamente, olha só o que o Brasil já conseguiu. Bastante coisa, não precisou entrar em guerra, não precisou ir pra porrada, tudo na paz. Valeu, galera? Se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha, espero que isso aqui te ajude bastante. Show? Tamo junto!